Olá, nós vamos conversar hoje sobre os cuidados fisioterapêuticos na doença de Parkinson. Meu nome é Tatiana Souza Ribeiro e eu sou professora do curso de fisioterapia da UFRN. Na nossa aula, nós vamos conversar um pouco sobre a doença de Parkinson, abordando aspectos como a definição da doença, os dados epidemiológicos, algumas características da doença, o quadro clínico e como ocorre o curso da doença em geral. Após isso, nós vamos comentar um pouco sobre o tratamento geral que é administrado a esses pacientes e, enfim, nós vamos falar dos cuidados da fisioterapia que podem ser aplicados a esses indivíduos. Doença de Parkinson, ela é definida como uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso, que é crônica e progressiva, e ela é causada principalmente pela redução da atividade do neurotransmissor dopamina. Ela foi descrita pela primeira vez em 1917 por James Parkinson e por isso ela leva o seu nome até hoje. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo. Ela só perde para a doença de Alzheimer. Os dados indicam que a prevalência da doença aumenta com a idade, ou seja, quanto mais idoso é o indivíduo, quanto mais idade o indivíduo tem, maior a chance de desenvolver a doença de Parkinson. O risco, ele é praticamente igual entre homens e mulheres, sendo observado o risco ligeiramente mais elevado para os homens. Aqui no Brasil, nós não temos dados quanto à incidência, ou seja, quanto ao número de casos novos de doença de Parkinson que acometem os indivíduos. Em relação à prevalência, o número de casos já existentes de doença de Parkinson, nós temos dados atualmente apenas da cidade de Bambuí, em Minas Gerais, onde se observa que 3,3% da população apresenta doença de Parkinson. É interessante que nós destacamos que existe uma diferença entre doença de Parkinson e parkinsonismo. Apesar do quadro clínico ser o mesmo, eles apresentam os mesmos sinais e sintomas, mas a doença de Parkinson, ela realmente não tem causa definida. Ela é chamada de idiopática. No parkinsonismo, se consegue definir alguma causa que esteja por trás dos sintomas da doença. De maneira geral, as características da doença, elas são vistas devido aos déficits do neurotransmissor dopamina na substância negra do encéfalo. Esses déficits, tanto na liberação quanto na produção de dopamina, vão levar a dificuldades que estão relacionadas ao movimento do corpo e dificuldades em diversos sistemas do corpo do indivíduo. Entretanto, sabe-se que os déficits no neurotransmissor dopamina, lá na substância negra, parecem ser apenas a ponta do iceberg, porque vários outros locais do sistema nervoso estão afetados e podem levar ao quadro clínico observado na doença de Parkinson ou do parkinsonismo. Em relação ao quadro clínico da doença de Parkinson, observa-se principalmente 4 sinais, que são ditos como sinais cardinais da doença. Esses sinais são a rigidez, o tremor, a instabilidade postural e a bradicinesia. A rigidez, ela é tida como um endurecimento das articulações, um enrijecimento que vai dificultar os movimentos do indivíduo, seja qualquer hora do dia. No entanto, essa rigidez ela tende a ser pior pela manhã, ou seja, o indivíduo ele se sente com mais dificuldade de realizar as atividades no período da manhã ou naqueles períodos em que ele fica bastante tempo sem realizar nenhuma atividade física, pois a inatividade física ela vai contribuir para o aumento da rigidez. Um outro sinal cardinal bastante importante é o tremor. O tremor, na verdade, é o sinal mais conhecido da doença de Parkinson. Ele é o sinal inicial em 50% dos pacientes, ou seja, a metade dos pacientes que desenvolvem a doença de Parkinson, eles começam com um tremor inicial em uma das mãos. No entanto, o tremor, apesar de ser o sinal mais conhecido da doença, ele não é o sinal mais incapacitante. O sinal que mais incapacita
os indivíduos com doença de Parkinson é a bradicinesia. Outro sinal cardinal importante é a instabilidade postural. Esses indivíduos tendem a ter uma postura encurvada para frente, né, um tronco flexionado, uma flexão de todas as articulações que vão impulsionar, colocar o centro de gravidade na frente do corpo. Com isso, o indivíduo vai ter um desequilíbrio, e esse desequilíbrio muitas vezes leva a episódios de quedas, que são extremamente perigosos em qualquer população, mas considerando que os indivíduos com doença de Parkinson, em sua maioria, são idosos, então esses episódios de quedas, eles são ainda mais perigosos. Por fim, como nós comentamos, a bradicinesia é o sinal mais incapacitante das pessoas que têm doença de Parkinson. Ela é caracterizada tanto pela redução quanto pela lentidão do movimento. Então, o indivíduo ele tem um movimento pobre, ele tem um pequeno arsenal de movimentos, e esse movimento ele é bastante lento. Então, ele quer realizar a atividade, ele tem consciência do que ele quer fazer, do movimento que ele quer realizar. No entanto, esse movimento ele ocorre de uma forma bastante lenta e ele ocorre também de forma pobre. Como nós comentamos agora sobre os 4 sinais cardinais da doença de Parkinson, eles são considerados os principais sintomas motores, ou seja, aqueles que estão relacionados ao movimento corporal. No entanto, sabe-se que na doença de Parkinson existem tanto sintomas motores como sintomas não motores, ou seja, aqueles que não estão diretamente relacionados ao movimento. Entre os sintomas não motores mais característicos desses indivíduos estão as alterações na visão, alterações no olfato, sendo essas as principais e as primeiras alterações que ocorrem nos indivíduos com doença de Parkinson, chegando a afetar esses indivíduos cerca de 20 anos antes do diagnóstico da doença, a depressão, alterações tanto na memória quanto no comportamento, fadiga, salivação excessiva, fazendo com que muitas vezes haja o extravasamento de saliva pelo canto da boca, alterações dos sistemas cardiopulmonares, alterações no sono, como insônia, pesadelos, sono perturbado. E uma outra característica, um outro sintoma não motor bastante frequente é a constipação intestinal. Então, todos os sintomas não motores, eles contribuem também, junto com os sintomas motores, né, no agravamento do quadro clínico desse paciente. A progressão após 10 a 15 anos do diagnóstico da doença de Parkinson, considerando que esses indivíduos têm o diagnóstico muitas vezes após alguns anos de desenvolvimento da doença, é que esse indivíduo venha a ter uma incapacidade funcional grave, ou seja, ele não consiga realizar suas atividades funcionais do dia a dia. Isso vai levar a um elevado impacto social e financeiro, porque esse indivíduo não vai mais conseguir trabalhar, não vai mais conseguir realizar suas atividades, perdendo o papel social enquanto indivíduo na comunidade, e com isso, acarretando uma baixa qualidade de vida para esses pacientes. O tratamento em geral da doença de Parkinson, ele é multidisciplinar, pois nenhum profissional isoladamente pode tratar esse paciente. O tratamento multidisciplinar envolve toda uma equipe médica, fisioterapêutica, fonoaudiológica, entre outros profissionais, e ele pode ser dividido de maneira geral em tratamento farmacológico ou cirúrgico e o tratamento não farmacológico. Para o tratamento farmacológico e cirúrgico, destacam-se o médico neurologista, o médico geriatra e o médico neurocirurgião. Considerando o tratamento não farmacológico, as abordagens não farmacológicas de tratamento, vai existir uma gama de profissionais que podem atuar, fazendo com que esse tratamento seja efetivo para esses pacientes. Entre os profissionais participam o fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo ou neuropsicólogo, fonoaudiólogo, enfermeiro e assistente social. Aqui estão alguns dos profissionais que podem trabalhar com tratamento não farmacológico, mas não exclui a possibilidade de que outros profissionais não listados trabalhem nessa perspectiva. Falando especificamente da atuação da fisioterapia na doença de Parkinson, o que nós, fisioterapeutas, poderemos fazer em todas as fases da doença com esses pacientes? Em que podemos trabalhar, em que podemos ajudar esses indivíduos? Os objetivos da fisioterapia na doença de Parkinson é fazer com que esse indivíduo tenha facilitado a sua independência nas atividades do dia a dia, ou seja, que ele consiga realizar as suas atividades sem depender de outras pessoas para isso. Um outro objetivo é melhorar a capacidade física para a realização dessas atividades, para que ele não fique cansado, para que ele consiga realizar suas atividades de maneira adequada. Outro objetivo é a prevenção de quedas e de outras complicações que vão ser extremamente importantes para esse paciente, extremamente incapacitantes. Por fim, um outro objetivo importante é promover a educação em saúde para o paciente e seus familiares ou cuidadores. Sabemos que a doença de Parkinson é uma doença progressiva, uma doença crônica, que até o momento não tem cura. Então, tanto o indivíduo que tem a doença de Parkinson, quanto os seus familiares e cuidadores, eles precisam ser educados sobre o que a doença pode causar, sobre como gerenciar a doença, como manejar da melhor maneira, né, como lidar com a doença da melhor forma, para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele possa viver mais tempo com independência. Em relação aos cuidados fisioterapêuticos que nós poderemos aplicar a esses pacientes, um deles é o alongamento. O alongamento muscular, ele serve tanto para diminuir a rigidez que esses pacientes apresentam, quanto para aumentar a mobilidade e para melhorar a postura. Alongamentos geralmente são feitos nos grandes grupos musculares e é uma atividade fácil de ser realizada, em que o indivíduo pode ser ensinado para fazer essa atividade no seu dia a dia, no seu domicílio, não necessariamente estando dentro de uma clínica de fisioterapia. Pensando na questão da postura, como esses indivíduos têm uma postura inclinada para frente, o alongamento dessa musculatura anterior vai fazer com que esse indivíduo tenha uma melhora da postura, né, e com isso tenha uma melhor mobilidade também, reduza o perigo de quedas e serve ainda para diminuir a rigidez e diminuir alguma dor que esse indivíduo possa apresentar devido à rigidez das articulações e dos músculos. Nessa perspectiva de diminuição de rigidez e das dores, uma outra abordagem seria o relaxamento. O relaxamento corporal, ele pode ser feito durante atividades, por exemplo, de alongamento, como nós podemos ver aqui nessa primeira imagem, em que o indivíduo realizando o alongamento da cintura escapular, do pescoço ou das costas, ele pode também, associado a uma música calma, ele pode entrar num estado maior de relaxamento e, com isso, diminuir a rigidez, aliviar as dores e, a partir daí, aumentar a mobilidade corporal. O relaxamento também pode ser obtido, por exemplo, através de técnicas de massagem, né? Massagem sendo aplicada na região do dorso, né? Ou nas regiões em que o indivíduo possa apresentar um maior tensionamento e, com isso, ter um melhor alívio das dores. O relaxamento também pode ser feito na piscina, com atividades supervisionadas pelo fisioterapeuta, realizadas pelo fisioterapeuta, em que o ambiente lúdico da piscina, a água e todas as suas propriedades podem contribuir para promover um maior relaxamento corporal, fazendo com que a rigidez seja diminuída, as dores sejam aliviadas, melhore a autoestima desse paciente e aumente a mobilidade dele. Então, tanto o relaxamento quanto o alongamento, eles podem iniciar uma sessão
de fisioterapia, como eles podem estar ao final da sessão de fisioterapia, para que esse indivíduo fique mais descansado e fique bem para realizar suas atividades. Em relação aos exercícios, alguns dos exercícios que podem ser aplicados são exercícios que não usam carga, são exercícios livres, como nós falamos. Eles servem para aumentar a mobilidade das articulações. Por exemplo, o indivíduo segurando uma bola, e ele pode movimentar essa bola nas direções horizontais, no sentido vertical também, e com isso melhorar essa mobilidade dos membros superiores. Nessa segunda imagem, nós vemos a movimentação de duas argolas, de dois bambolês, por duas pessoas diferentes, em que com isso está sendo trabalhada a rotação do tronco e a mobilidade dos membros superiores. Então, os exercícios sem carga, eles podem ser realizados principalmente pensando em aumento de mobilidade dos membros. Quando nós falamos dos exercícios com carga, aí nós já estamos querendo aumentar a força muscular, e não só a melhora da mobilidade. Então, os pacientes com doença de Parkinson podem sim realizar exercícios com carga, mesmo sendo idosos e mesmo estando numa fase até moderada da doença. Esses exercícios com carga, eles podem ser realizados, por exemplo, com o uso de halteres, pezinhos. Eles podem também ser realizados com faixas elásticas, que têm diferentes níveis de resistência e podem oferecer diferentes graduações quanto à resistência que eles vão ofertar. Ou então, o indivíduo pode realizar exercícios com carga utilizando o próprio peso do corpo como a carga para que haja um aumento da força muscular. Esses exercícios com carga eles devem ser sempre supervisionados por um fisioterapeuta e devem ser realizados individualmente para cada indivíduo. Quanto ao treino de equilíbrio, ele se mostra extremamente importante porque esses pacientes tendem a ter bastante desequilíbrio postural e tendem a ter um número de quedas bastante alto. Então, o treino de equilíbrio ele vai visar melhorar esse equilíbrio, e pode ser realizado, por exemplo, com atividades em que o indivíduo fique no apoio de um pé só, ou que ele faça uma atividade tipo circuito, como nós podemos ver aqui na segunda foto, ou mesmo que ele tenha que se apoiar em uma superfície instável. É importante ressaltar que o treino de equilíbrio, ele tem que ser sempre acompanhado de um profissional, porque o treino de equilíbrio deve ser realizado de forma segura, em que esse indivíduo vai ter o seu equilíbrio desafiado e ele precisa estar seguro de que ele não vai cair ou que se ele cair, existe uma proteção ou existe alguém para suportá-lo e ele realmente não sofrer a queda. Outra atividade importante a ser realizada com esses indivíduos é o chamado treino de marcha, o treino para melhorar a caminhada. Esses pacientes, eles tendem a ter uma marcha com passos muito curtos, passos arrastados. E esse arrastar de pés no chão, ele prejudica muito o equilíbrio e pode levar a um maior episódio de quedas. Então, o treino de marcha ele vai servir para melhorar essa caminhada, aumentando o número de passos, e também para melhorar o equilíbrio postural durante a marcha e evitar um maior número de quedas. Então, os exercícios podem ser feitos visando o aumento do tamanho do passo, porque esse indivíduo levante mais o pé na hora de dar a passada, e ele pode ser feito tanto no ambiente da fisioterapia, dentro de uma clínica, mas também no ambiente externo, onde ele realiza a maioria das suas atividades, ou mesmo no ambiente interno, dentro da sua casa. A maioria das atividades que nós realizamos com esses pacientes, elas tendem a ser atividades funcionais, ou seja, atividades voltadas a alguma função que ele realiza no dia a dia. Geralmente não são exercícios isolados, exercícios sem finalidade.
mas sim exercícios voltados para atividades do dia a dia. Uma das atividades bastante utilizada é o treino de sentar e levantar, que são atividades que realmente ele utiliza várias vezes durante o seu dia a dia. Outra atividade é a própria caminhada, como nós comentamos anteriormente, subir degraus, descer rampas, dentre outras atividades que a gente pode incorporar dentro do nosso dia a dia. O condicionamento aeróbico também é bastante importante para esses pacientes. Esses pacientes, eles tendem a cansar com bastante facilidade e não conseguir realizar a maioria das suas atividades por não ter esse condicionamento. Pela própria doença de Parkinson, eles tendem a diminuir o nível de atividade. Então, isso contribui ainda mais para aumentar o descondicionamento. Então, visando melhorar a capacidade e a aptidão física desses pacientes, são indicadas atividades aeróbicas, como, por exemplo, uma caminhada, atividades feitas em circuitos, né, em que o indivíduo sobe, desce escadas, sobe rampas, ultrapassa alguns obstáculos, ou até mesmo o treino com bicicleta estacionária. Todo esse treinamento ele deve ter uma duração um pouco maior, para que se possa aumentar essa capacidade aeróbica. Outras atividades bastante indicadas para esses pacientes, elas podem ocorrer dentro da piscina. A piscina fornece um ambiente lúdico em que a água ela promove um relaxamento, né, ela promove uma sensação de bem-estar, e os exercícios na piscina, eles podem visar várias coisas, vários objetivos. Eles podem objetivar melhorar a mobilidade, né, das articulações, feita através de exercícios livres, exercícios sem resistência. Eles podem visar a melhora da força muscular, aí feita através de exercícios com resistência, né, como nós podemos ver, por exemplo, nessa segunda imagem. E a capacidade respiratória também, se nós pensarmos que o indivíduo pode trabalhar nos circuitos, que o indivíduo pode trabalhar uma caminhada na piscina, ou mesmo o bater de pernas, como ocorre na natação. Essas atividades, elas contribuem para melhorar a capacidade aeróbica, a capacidade respiratória. Além de tudo isso que foi falado, o relaxamento também pode ser utilizado na piscina. Então, os exercícios na piscina, eles podem focar em vários objetivos e são geralmente muito bons de serem utilizados por esses indivíduos, até porque muitas vezes a atividade não é isolada de apenas uma pessoa, mas sim é realizada em grupo, e esses exercícios em grupo, eles vão contribuir para melhorar a autoestima e melhorar a socialização desses pacientes. Outras atividades que estão sendo bastante exploradas com esses indivíduos baseiam-se na musicoterapia e também na dança. A musicoterapia, que é a terapia baseada na música, ela pode até trabalhar bastante o ritmo desses pacientes. Esses pacientes, eles melhoram bastante quando eles são submetidos às chamadas pistas auditivas, ou seja, quando o indivíduo tem alguma referência auditiva, alguma referência de som, que vai guiar o movimento, que vai fazer o movimento iniciar, fazer o movimento parar. Então, os indivíduos trabalham bem, respondem bem com estímulos auditivos. Então, por exemplo, pode ser colocada uma música, e uma música mais acelerada, para que os indivíduos realizem uma atividade mais acelerada. A música pode ser parada, e o indivíduo vai ter que parar a atividade, ou a música vai ser iniciada, o indivíduo vai ter que iniciar uma certa atividade. Então, a musicoterapia pode trabalhar dessa forma. Além disso, pensando na questão da dança, a gente vai ter um aumento, né, da mobilidade desse indivíduo, ele vai aumentar a autoestima e também a socialização, porque a dança ela pode ser feita tanto individualmente, mas também existem vários trabalhos mostrando que a dança pode ser feita com parceiros, né? E aí a gente trabalhar a socialização, trabalha também o equilíbrio, né, dentro dessa questão de melhora da mobilidade. E aí, mais uma vez, tendo atividades em grupo que vão contribuir
para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, existe uma aposta muito grande, atualmente, em terapias voltadas para a música e para a dança com esses indivíduos. Outros exercícios que podem ser utilizados por esses pacientes, eles visam estimular a parte mental, estimular a parte cognitiva desses pacientes. Não são exercícios específicos para isso, mas dentro da própria terapia, nós podemos pensar em atividades que vão contribuir para a melhora da atenção, melhora da concentração, da memória e também do planejamento e execução das atividades. Então, tomamos como exemplo o que tem sido feito aqui nessa imagem à esquerda. A pessoa está realizando uma atividade em que ela tem que pisar nas argolas demarcadas e, associada a essa atividade, ela ainda está carregando uma boneca. Isso faz com que essa pessoa melhore a atenção, melhore a concentração, porque ela vai ter que prestar atenção em duas coisas diferentes na realização da atividade, que nós chamamos de dupla tarefa, e isso serve para estimular a parte cognitiva, estimular a parte mental desses pacientes. Então, mais uma vez, não devemos pensar em exercícios isolados, mas exercícios que tenham um objetivo, ou seja, exercícios funcionais, e exercícios que possam também trabalhar a parte mental desses pacientes. Nessa segunda imagem, à direita, nós podemos ver, por exemplo, um exemplo de treinamento com realidade virtual. Então, o indivíduo está jogando um jogo de futebol, né, no qual ele tem que se movimentar para que haja movimentação do boneco, do videogame, e com isso ele tem não só a melhora da mobilidade, mas sim ele está tendo que pensar no jogo, ele está tendo atenção no jogo, está tendo a concentração, está tendo que planejar a atividade que ele vai realizar e também executar a atividade, uma vez que o boneco só se movimenta a partir do movimento do paciente. Então, em todas essas atividades, a gente está também trabalhando a parte mental, fazendo com que o indivíduo trabalhe o seu pensamento, trabalhe o seu raciocínio, a sua memória e também atenção e concentração. Como nós vimos exemplificando até o momento, é interessante que as atividades sejam realizadas em grupo, por mais que existam atividades individualizadas em que o fisioterapeuta deve estar supervisionando esses pacientes, mas as atividades em grupo, elas contribuem sobremaneira para aumentar a autoestima e a socialização desses pacientes. Ora, uma vez que o paciente se vê em outra pessoa, né, vê que a outra pessoa próxima a ele tem as mesmas dificuldades que ele apresenta, ou dificuldades até maiores, e isso motiva esses pacientes a continuar a terapia, né? E também, uma vez que eles são muitas vezes retirados do convívio social, por não poder trabalhar, por realizar as atividades lentamente, por não conseguir realizar suas atividades como realizavam antes, eles são retirados do seu convívio social e muitas vezes são essas atividades em grupo que os recolocam dentro da sociedade, né? Então, quando a gente pensa nessas atividades em grupo, mais do que a melhora da mobilidade, mais do que a melhora da força, mais do que os ganhos motores que esse paciente possa apresentar, a gente está pensando principalmente no aumento da autoestima, no aumento da socialização, na melhora da qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente tem que pensar principalmente em atividades em grupo, o que diz respeito, por exemplo, à parte lúdica, né, envolvendo jogos com bola. Nessa segunda foto, nós vemos, por exemplo, pescarias, né? Então, ele está trabalhando tanto a parte motora, quanto essa parte de socialização. Na terceira foto, está mostrando atividades de dança, né? Como nós já falamos, que a dança ela é bastante importante para a melhora da parte motora, mas sim também contribui nessa questão de grupo para aumento de socialização, autoestima e qualidade de vida.
Outra coisa que nós devemos ficar atento para os pacientes é a prescrição de dispositivos de auxílio, ou seja, equipamentos que vão auxiliar na locomoção desse paciente, no deslocamento desse paciente. Esse paciente ele pode fazer o uso de bengalas, uso de andador ou uso de cadeira de rodas, dentre outros dispositivos. Esses são os principais que nós podemos prescrever para esses pacientes. Mais do que a questão estética, nós estamos preocupados aqui com a questão da facilitação da movimentação. Então, o importante não é que seja bonito ou feio utilizar uma bengala, ou utilizar um andador, ou utilizar uma cadeira de rodas. O importante é que esse indivíduo possa se deslocar mais facilmente e com mais segurança se ele fizer uso desses equipamentos. Então, ele pode utilizar vários tipos de bengala, que podem ser prescritos de acordo com cada indivíduo, a segurança que ele precisa, se é uma bengala que tem um único ponto de apoio, ou se é uma bengala que tem 4 pontos de apoio, ele se sinta mais seguro. De repente, um andador, né? Então, por exemplo, um indivíduo que consegue andar sozinho, mas com passos bastante arrastados, ou que precisa que uma pessoa esteja supervisionando ele sempre, porque ele pode sofrer quedas, em bastante desequilíbrio, é muito mais seguro que ele esteja andando, se for para andar sozinho, com auxílio, por exemplo, de um andador. Ele vai conseguir ter muito mais segurança e ter muito mais mobilidade. A cadeira de rodas também, ela permite uma grande movimentação e por uma distância muito maior. Muitas vezes os indivíduos que usam cadeira de rodas não conseguem se deslocar grandes distâncias. E a cadeira de rodas, ela tem esse benefício que permite que o indivíduo se desloque a distâncias maiores sem promover cansaço. Em seu domicílio, é importante também que o fisioterapeuta possa fazer alguma visita para verificar o que pode ser adaptado de acordo com a sua realidade. Essas adaptações, elas servem para facilitar a realização dessas atividades e prevenir quedas. Então, exemplos de adaptações domiciliares podem ser vistos nessas imagens. Nessa primeira imagem, é visto uma barra horizontal, barra no banheiro, para que o indivíduo possa se segurar durante a realização de suas atividades de higiene. Essa barra ela pode ser colocada em outros locais da casa, né, podem ser adicionados corrimãos, a escada, e de modo a facilitar a sua movimentação. Outro ponto importante é a retirada de objetos que podem levar ao desequilíbrio corporal, como, por exemplo, tapetes, onde a gente pode ver nessa segunda imagem. Então, é interessante que sejam retirados tapetes, brinquedos. Se a casa tem cachorro, então evitar que materiais, né, brinquedos do cachorro fiquem pela casa, né, para que esses objetos que estão no chão, eles não sejam potenciais causadores de quedas. Outras adaptações que podem ser feitas são em relação ao mobiliário. Então, preferir sempre cadeiras que tenham apoio das costas, cadeiras que tenham apoio dos braços, para que o indivíduo fique sentado da melhor forma possível, né? Não é ideal que ele sente num banquinho sem apoio das costas ou sem apoio dos braços, né? Dentre outras adaptações. A educação em saúde, ela deve ser feita desde o diagnóstico da doença. Então, esse indivíduo ele tem que conhecer sobre a sua patologia e saber como lidar com ela. Foi-se o tempo em que o indivíduo ele tinha uma doença e ele não sabia nada a respeito da doença, apenas o que o médico ou que o profissional da saúde passava para ele de informação. Então, hoje em dia, existem várias fontes de informação nas quais o indivíduo realmente deve saber, deve se empoderar dessas questões, dessas informações, para que ele possa melhorar o entendimento sobre a doença e, compreendendo melhor a doença, saber como gerenciar
saber como lidar com ela. Então, palestras públicas, né, que podem acontecer para melhorar esse entendimento, facilitar essa compreensão, ou mesmo visitas domiciliares, que vão ensinar o paciente, dentro do seu contexto, a realizar determinadas atividades, né, a como lidar com determinados desafios ou complicações que podem surgir com a doença, são bons exemplos de educação em saúde. Mas a educação em saúde é uma vertente principal em que a gente deve se basear em toda a terapia, desde o diagnóstico até a alta desse paciente. Deve ser sempre pautada na educação em saúde. Então, aqui as referências que nós utilizamos. Obrigada.